Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e dessa vez eu vou falar sobre ostras. Quando a gente pensa em ostra, a gente pensa no quê? Primeiramente, por que elas são tão nojentas para algumas pessoas? Por que elas têm uma pérola no meio, na sua grande maioria? E por que, por vezes, ela pode ser bem perigosa na sua ingestão? Acompanhe o vídeo e descubra tudo isso. Se você já estudou ciências enquanto você cursava o ensino médio ou simplesmente o ensino fundamental, você deve saber que na ciência existe uma paradinha que chama filos. E esses filos são basicamente um jeito prático de dividir os animais pelas suas características, as suas características em comum. E hoje a gente vai falar do filo molusco que em sua grande maioria tem as... que em sua grande maioria é bem molengo por dentro e tem uma camada protetora por fora, que são os cascos ou as conchas. E um grande exemplo disso é a ostra. A ostra é um molusco e é disso que vamos falar hoje. Bom, e onde a gente encontra as ostras? As ostras a gente encontra em todos os mares, na sua grande maioria, porque quando o mar é muito gelado ou tem um índice maior de poluição, as ostras não conseguem sobreviver. Então elas precisam de uma temperatura adequada e não pode ser tão poluída assim. Vale ressaltar que mesmo que não pareça, as ostras elas têm boca, elas têm corações, elas têm intestinos, elas têm guelras, elas têm rins, elas têm músculo adutor, e o músculo adutor ele é responsável por abrir e fechar a ostra. Sim, ela abre e fecha. É um mecanismo de defesa dela. E entre outros, ela tem muitos outros órgãos. Parece que não, mas ela é uma criatura, um animal bem complexo. E por isso, por muitas pessoas, é considerada um animal nojento, porque são muitos órgãos, muitas coisas gosmentas em um lugar só, entendeu? Sua feição já é um pouco nojenta, mas assim, eu acho gostoso. Mas tem quem não gosta, tem quem acha nojento e não quer nem ver na sua frente. Eu acho que a maioria das pessoas são assim. Bom, vamos falar um pouquinho do jeito que as ostras se alimentam. É um pouco peculiar na minha visão. Elas se alimentam através da filtragem da água. O músculo adutor abre, ela filtra até 5 litros de água por hora, e nesses 5 litros de água ela pega todos os nutrientes que ela precisa para se alimentar e sobreviver, que entre eles está os plânctons, as algas, entre outros alimentos que ela consegue sugar nessa filtragem e que fique retido no muco gosmento que tem dentro dela. E assim como ela se alimenta, muitas pessoas e muitos outros animais também se alimentam dela, como os peixes, os caranguejos, as estrelas do mar. Outros moluscos também acabam usufruindo dessa beldade e nós humanos também consumimos. Muitas pessoas ainda têm nojo e não consomem esse alimento exótico, mas vale lembrar que ele é um alimento muito saudável. Ela é muito rica em zinco, proteína, ferro, cálcio, vitamina A, entre outros, cara. Ela é bem saudável e bem nutritiva, talvez. E só um ponto de curiosidade, aqui no Brasil, o local que mais tem ostras em cativeiro e produzem em grande maioria é Santa Catarina. E agora vamos para um tópico bem importante do vídeo, que são as pérolas. Algo extremamente caro e que muitas pessoas estão de olho para pegar as pérolas e vendê-las. Mas é importante dizer para vocês que não é algo simples para a ostra, é algo extremamente doloroso. Não é tão fácil assim para as ostras fazerem e produzirem as pérolas, por isso que nem todas elas produzem. A pérola é um mecanismo de defesa da ostra, que é um fruto de dor, como eu acabei de falar. Por muitas vezes, quando algo indesejável, algum parasita, alguma coisa, um grão de areia entra dentro dela, ela precisa produzir a pérola para se defender. Na parte interna da ostra há uma substância chamada nácar, e sim, essa substância de nácar é responsável pela produção das pérolas. E assim temos como grande resultado de todo esse trabalho a pérola. E não é tão simples assim, demora em torno de 3 anos para a pérola ser construída até o seu resultado final, que tem em média 12 milímetros. E para finalizar o vídeo, eu vou falar daquele último tópico que eu deixei logo aqui no começo do vídeo, que é o grande tópico, porque por vezes as ostras fazem mal e cria esse grande abalo na sociedade, as pessoas falarem que não é muito legal você ingerir ostra porque pode fazer mal à saúde. E sim, de fato, a gente corre esse risco, como corremos esse risco em consumir qualquer alimento do mar, qualquer coisa crua, sem
um cozimento, porque quando não há fervura, quando não há congelamento, ela corre esse risco de estar contaminada. E por isso que a gente fala para consumir ostras extremamente frescas, porque a gente sabe, ninguém quer consumir ostra cozida. Sim, tem alguns pratos na gastronomia, mas esse não é o foco. As pessoas normalmente consomem ostras cruas. Então, se você for consumir ostras, consumam ostras bem frescas. Esse é o grande problema, mas não é algo completamente perigoso assim, no meu ponto de vista. É perigoso? Sim, a gente corre esse risco. Como corremos quando a gente come comida japonesa, como corremos quando a gente come um steak tartar, que é filé mignon cru. Então assim, temos que tomar cuidado, não devemos deixar de viver, não é, minha gente? E é isso, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês sabiam sobre essas coisas, comentem, deixem aqui nos comentários, não se esqueçam de avaliar, deixar o like, se inscrever no canal. E se você assistiu até o final, minha eterna gratidão pra você, e eu preciso de novas sugestões de vídeos legais e interessantes para vocês. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Falou!